Não vem pra fazer barulho, vem só dizer e com satisfação. Queiram ou não queiram os juízes, o nosso bloco é de fato campeão. E se aqui estamos cantando esta canção, viemos defender a nossa tradição e dizer bem alto que a injustiça dói. Nós somos madeira de lei que cupim não rói. Fala, meus amigos rubro-negros, muito boa tarde, bom dia ou boa noite, não sei em que horário você vai assistir esse vídeo. Eu só espero que você assista, que você curta, deixe o seu comentário aqui embaixo, compartilhe com amigos e se inscreva no meu canal, beleza? Eu vou trazer para vocês aqui um compilado, resumo geral das últimas duas partidas do Sport. Eu não tive condições de gravar especificamente de forma isolada e separada sobre o Sport e Palmeiras, né? Devido ao processo de mudança, de endereço e tal. Vocês sabem como é mudança, né? Mas enfim, vamos lá. Na minha visão de torcedor, e que estava presente na Ilha do Retiro na noite do domingo, foi um jogo que o Sport mais uma vez se portou muito bem na partida e que foi prejudicado pela arbitragem. Esse é o ponto, tá? Pra gente começar a discutir. De forma surpreendente, o Sport jogou muita bola, meus amigos, muita bola mesmo. Eu comentava com amigos lá dentro da Ilha do Retiro mesmo, com amigos nas redes sociais. O Sport jogou muito, muito contra o Palmeiras, jogou muito, merecia a vitória. Se o futebol fosse justo, o Sport deveria ter saído como vencedor dessa partida na Ilha do Retiro, porque o Palmeiras não jogou nada, o Sport jogou muito e mereceu a vitória. Tanto é que as únicas vezes que o Palmeiras chegou na barra do Sport, praticamente foram nos dois pênaltis. Né? O primeiro pênalti, que realmente foi pênalti, teve uma valorizaçãozinha ali, mas foi pênalti. E o segundo pênalti, que não existiu, né? Mas que para Bruno Arleu de Araújo e toda a equipe do VAR existiu, no mundinho da cabeça deles. Mas enfim, taticamente, o Sport nesse Brasileirão 2025 vem sendo um time que mudou, virou a chave com relação ao Pernambucano e a Copa do Nordeste. Não estou falando de desempenho propriamente dito, tá? Estou falando de questões táticas, de modelo tático de jogo. Vamos, na minha visão, no Pernambucano e na Copa do Nordeste, o Sport jogava numa espécie de 4-1-4-1, que só tinha Rivera como volante, Sérgio Oliveira e Lucas Lima como... Eles revezavam entre segundo volante e meia, né? Dois pontas agudos, que aí variava, Barleta, Carlos Alberto, Gustavo Maia, Romarinho, variava. E um centroavante de ofício que alternava também entre Pablo e Paciência. Esse modelo de jogo para o Pernambucano e a Copa do Nordeste, ok. Devido a raras exceções, tipo contra um Bahia, um Fortaleza, um Vitória, beleza. Mas na maioria dos jogos, 95% dos jogos, dá para jogar assim e tem que se jogar assim mesmo, tá? Tem qualidade maior que os adversários. O Sport era o melhor time do Pernambucano, tinha a obrigação de ser campeão e foi. Então, podia jogar nesse modelo tático. Para o Brasileirão, era impossível jogar assim, meus amigos, porque seria suicídio coletivo. Isso mesmo. Se o Sport jogasse assim, a gente teria tomado 3 goleadas históricas. É fato isso. Porque o time ficaria muito exposto. Então, pensando nisso de forma inteligente, nosso treinador Pepa, que assim como eu critiquei algumas vezes, bastante, na verdade, bastante esse ano, critiquei muito, principalmente devido ao rodízio descoordenado e mal pensado em alguns momentos que ele fez, tem que se aplaudir ele, tá? Eu sou justo, na hora que criticar, eu critico, na hora que tem que aplaudir e elogiar, eu elogio, beleza? Então, assim, na minha visão, Pepa virou a chave de forma acertada. Por quê? Nesse Brasileirão, o Sport está jogando numa espécie de 4-4-2, alternando com 4-3-3. Por quê? Rivera e Duqueiroz são os dois volantes do Sport, coisa que não tinha, como eu falei anteriormente, só era Rivera de volante. Agora a gente tem Rivera e Duqueiroz. Sérgio Oliveira é o camisa 10 desse time, a cabeça pensante, digamos assim. Barleta é o ponta esquerdo por um lado. E na ponta direita, alternando com o meio também, a gente tem Lucas Lima. E Pablo sendo o centroavante. Esse é o modelo ideal do Sport, na minha visão? É sim, pra mim, de forma acertada, tá? Como eu falei, Pepa virou a chave e virou de forma acertada. E aí a gente vai entrar em um ponto interessante, que é a questão de Lucas Lima. Eu tô vendo muita gente dizendo assim, Lucas Lima não tá rendendo na ponta direita. Lucas Lima não rende ali, ele tem preguiça de jogar ali. Porque o Sport precisa mudar a posição do Lucas Lima e tal. Beleza, eu concordo com isso, mas vamos lá pensar direitinho, que eu até conversei com amigos. Vocês acham que o coletivo tem que ser sacrificado em detrimento ao individual? Na minha visão, não. A não ser por um único motivo. Se fosse o Neymar, o Cristiano Ronaldo, um Messi. Aí sim, o time todinho tem que se adequar a ele. O time todinho. A Argentina fez isso e faz com o Messi. A última Copa, deixou claro isso. A Argentina jogou para Messi. Em relação a tudo, taticamente, tecnicamente, vontade, tudo. Mas Lucas Lima não é um Messi. Lucas Lima não é um Cristiano Ronaldo. Lucas Lima não é um Neymar. É muito bom jogador, importantíssimo nesse time. Foi importantíssimo no acesso do Sport ano passado. Jogou muita bola, tem que se aplaudir e agradecer a ele por isso. Mas Lucas Lima que precisa se adaptar ao coletivo. E não o contrário, meus amigos. Vocês concordam comigo?
Porque, veja só, se o Sport encaixou dessa forma, com 2 volantes, com um ponta só, com o Sérgio Oliveira mais centralizado e tal, se o Sport encaixou, e esse é o modelo certo pra gente jogar o Brasileirão 2025, por que vai mudar? Por conta de um jogador, por causa de Lucas Lima? Eu não vejo sentido, eu acho até de forma errada isso aí, tá? Eu não concordo, não. Como eu falei, acho o Lucas Lima um jogadoraço, joga muito mesmo, importantíssimo nesse time, inclusive é o capitão do Sport. Mas eu acho que ele tem que se adaptar ao coletivo. Aí entra a questão de como é que a gente pode solucionar esse problema. Eu só vejo uma alternativa para isso, tá? Quer dizer, 2, né? Uma é Lucas Lima pro banco, que eu acho muito difícil, e eu também não faria isso. E a segunda, que eu acho mais viável, que pode ser pelo menos testado, é o Sport voltar a jogar num 4-4-2 tradicional, dos primórdios do futebol, lá de trás. Um 4-4-2 tradicional, com uma espécie de quadrado mágico no meio. Como assim? Seria o seguinte, Rivera e Duqueiroz lado a lado, ou Rivera e Zé Lucas, já que tá voltando da seleção aí, inclusive campeão, bem demais meu garoto. Rivera e Duqueiroz, ou Rivera e Zé Lucas, lado a lado, né, na volância, cada um cobrindo um lado, obviamente. Sérgio Oliveira e Lucas Lima mais à frente um pouquinho, como os dois sendo um camisa 10 mesmo, tá? Sendo 2 meias centrais, lado a lado também, e aí alterna também entre ponta e meio, sem problemas. E na frente 2 atacantes, que a gente chama de centroavante e segundo atacante, né? Antigamente falava mais isso, centroavante e segundo atacante. O segundo atacante seria Barleta e o centroavante seria Pablo ou Paciência, que tá voltando aí também de lesão. Então, só que assim, tem um detalhe nisso tudo, tá? O Sport teria que ter o apoio massivo, mais do que o necessário, mais do que o normal, mais do que já vem sendo, dos volantes e dos laterais. Por quê? Vocês concordam que é impossível um jogador cobrir a parte central do campo e a parte lateral do campo? Vocês concordam comigo? Eu tô dizendo assim, no mesmo momento, tá? No mesmo momento. É impossível, né? Então, devido a isso, a gente teria que ter o apoio um apoio maior ainda de Hereda e Cariús, Rivera e Duqueiroz, para que esse quadrado do meio para frente, esse quadrado mágico funcione. E aí, talvez, Lucas Lima, voltando a jogar mais centralizado junto com o Sérgio Oliveira, lado a lado, volte a render um futebol vistoso, um futebol mais intenso. Porque, sinceramente, tá até irritando um pouquinho esse futebol do Lucas Lima, sendo bem sincero. Tô falando de forma particular, não sei se vocês concordam. Se vocês discordarem, podem comentar aqui embaixo, a gente debate. Não tem estresse, não. Nem em outros vídeos a gente debate. Também, se concordarem, também deixem um comentário aqui, beleza? Então, assim, esse é o cenário atual do Sport. Dentro de campo, o Sport vem rendendo um bom futebol. Como eu falei, no jogo contra o Palmeiras, o Sport muito organizado taticamente. O Palmeiras não estava conseguindo jogar. O Palmeiras chegou, como eu falei, na área do Sport, na hora dos pênaltis. E a não ser isso, errava passe, porque a marcação do Sport estava muito encaixadinha. Muito encaixadinha. Quando o Sport pegava na bola, o Sport conseguia progredir as jogadas e chegar na frente. Coisa que o Palmeiras não conseguia. Então, devido a isso, por isso que o Sport fez um bom jogo. Eu acho que o Sport foi aquele time, típico time que quando sobe o sarrafo, ele mostra a sua cara. E tá sendo assim. Ainda bem, né? Ainda bem, obviamente. Porque é o campeonato mais importante do ano, venhamos e convenhamos. E aí, meus amigos, entra o aspecto de arbitragem, né? Porque, como eu falei, logo após o jogo contra o Palmeiras, rapidamente, assim, eu comentei, que o Palmeiras em má fase, ele precisava de uma ajuda. E de onde viria essa ajuda? Do Sport? Da arbitragem. O São Paulo em má fase precisaria de uma ajuda. E de onde viria essa ajuda? Da arbitragem. O Vasco precisava de uma ajuda. Até porque não vem jogando bem há um bom tempo. O Carille tá na corda bamba para cair do comando técnico do Vasco. Precisava de uma ajuda, um empurrãozinho. E de onde viria esse empurrãozinho? São Paulo é de São Paulo. Palmeiras é de São Paulo. Vasco é do Rio de Janeiro. Coincidência? Só se você for inocente, meu amigo. Só se você for inocente. Quem acompanha futebol há muito tempo, como eu, sabe que não é inocência. E sabe que nunca foi sobre choro. Nunca foi sobre mimimi. Nunca foi sobre não saber perder. É sobre injustiça, revolta e que o cenário nunca muda. Se você pegar um jogo do Sport, um campeonato do Sport especificamente, de 10 anos atrás, no Brasileirão Série A, 2015, 10 anos atrás, o Sport foi prejudicado. Se você voltar mais ainda, você vai ver que o Sport também foi prejudicado. Se você voltar poucos anos atrás, ou seja, sempre foi assim. E vai ser até quando? Então esse foi o cenário do jogo da Ilha do Retiro. Basicamente foi isso, de forma resumida. Pepa até mexeu bem no time também, os jogadores que entraram no segundo tempo entraram bem, a maioria. Só não gostei muito de Fabrício Domingues, né, do jogo da Ilha contra o Palmeiras. No final do jogo, né, o Palmeiras foi premiado, ganhou de presente um pênalti ali e venceu o jogo. Contra o Vasco, nesse jogo passado, de sábado agora, o Sport mais uma vez se portou bem, tá? O Sport se portou bem, mais um jogo, jogou muita bola, principalmente grande parte do primeiro tempo e grande parte do segundo tempo. Teve alguns lances que você consegue ver alguma coisa negativa, mas no geral muito bem postado, organizado, mais uma vez marcando bem. Quando tinha a bola, era objetivo. O que é que faltou no Sport? Eu vou falar dentro de campo, tá? O que é que faltou no Sport? Aquele famoso ditado, chegar e matar. O Sport chega,
por vários anos a gente sofria por falta de criação, né? Esse ano não, a gente cria bastante. Tem dificuldade de finalizar em gol. Infelizmente. Então esse ano está sendo o contrário, a gente tem dificuldade de finalizar em gol. Contra o Vasco foi assim, o Sport jogou melhor que o Vasco. Venhamos e convenhamos, o Vasco é muito limitado, muito fraco tecnicamente. O treinador, super questionado, a torcida pressionando. Então eu falei antes do jogo, em uma live que eu participei como convidado, que o que eu mais temia nessa noite de sábado era 2 fatores. A arbitragem, e eu tinha por que temer, né, tá explicado, e São Januário. Ou seja, esses 2 fatores me faziam ter mais medo do que o próprio Vasco, do que o próprio time do Vasco. E assim foi, meus amigos. Não foi porque o Vasco venceu por 3-1 que o Vasco jogou melhor que o Sport, não. Que o Vasco mereceu a vitória, não. Porque o Sport jogou bola mais uma vez para vencer o jogo. Só que esbarrou na falta de qualidade técnica para decidir, ou talvez tomada de decisões erradas, não é nem falta de qualidade, tomada de decisões erradas, e pelo fato da arbitragem. Beleza, você pode dizer assim, nesse jogo foi diferente do Palmeiras, porque contra o Palmeiras foi decisivo no resultado da partida. Mas nesse jogo de agora, não interferiu diretamente no resultado da partida, beleza, porque foi 3-1. Mas vamos lá, quando acontece o lance polêmico do segundo gol do Vasco, o jogo estava quanto? 1-0 Vasco. Se o gol é anulado, que deveria ter sido anulado, e não foi, se o gol é anulado, como é que seria o cenário do jogo? Que o Sport estava bem na partida, mesmo tendo tomado o gol. Como é que seria o cenário da partida? Será que você teria o mesmo roteiro? Provavelmente não. A gente acompanha futebol há muito tempo, como eu falei aqui. Provavelmente não seria o mesmo roteiro. E outra, o aspecto psicológico no futebol, assim como qualquer esporte coletivo, é muito importante, é essencial. Então imagina só, vamos lá, vamos pensar pela mente, né, pela cabeça de um jogador do Sport que estava em campo nesse sábado. Teu time foi prejudicado na primeira rodada, teu time foi prejudicado na segunda rodada, e teu time estava acabando naquele momento de ser prejudicado pela terceira vez na terceira rodada. Ou seja, em todos os jogos do Brasileirão o Sport foi prejudicado. Aí tu tá lutando para empatar um jogo que tu foi mais uma vez prejudicado. Imagina só como é que fica a tua mente. Tu acha que fica normal? Às vezes a gente considera jogador de futebol como robô, tá? Não, que ganha muito dinheiro, só pega hotel bom, viagem boa. Beleza. Mas vocês esquecem o outro lado da história. Que o cara se lasca também para chegar onde chegou. Que o cara sofre longe da família, passa mais tempo dentro do clube, né? Com os colegas de time, de clube, diretoria, comissão técnica, do que sua própria família, às vezes com filho pequeno, informação, né? Rotina exaustiva de treino, todo dia treino. Beleza, são cuidados pelos melhores profissionais, teoricamente. Mas nem tudo é sobre dinheiro, meus amigos. Nem tudo é sobre dinheiro. Mas enfim. Então imagina só como é que fica a mente de um cidadão desse. Vendo teu time ser assaltado mais uma vez, porque foi um assalto. Mais uma vez assaltado pelo terceiro jogo consecutivo da competição. Tu tendo que correr atrás contra isso. Eu respondo por mim, tá? Luiz Henrique. Eu pensaria o seguinte, meu irmão. Pra que eu vou jogar bem? Pra que eu vou jogar bem? Pra que eu vou jogar muito? Pra que eu vou engolir o adversário como eu engoli contra o Palmeiras? Como eu joguei boa parte do jogo no Morumbi, joguei melhor que o São Paulo, que eu engoli o Palmeiras na ilha no jogo seguinte. E por que eu tô jogando bem hoje, se no fim das contas quem vai decidir é a arbitragem? Se não for decidir, vai contar com uma ajudinha que vai ajudar a decidir o jogo. Eu pensaria assim, tá? Eu pensaria assim. Então é difícil, meus amigos, é difícil você lutar contra o sistema. Você peitar o sistema é difícil. Então foi isso. Dentro de campo, o Sport mais uma vez foi organizado contra o Vasco, assim como tinha sido contra o Palmeiras. Basicamente a mesma coisa. Muito compacto na marcação. E inclusive, se vocês observarem, Duqueiroz está sendo... Eu já tinha falado isso, tá? No vídeo contra o São Paulo, eu acho que eu falei. Que Duqueiroz está sendo em 2025 o Fabrício Domingues do Sport 2024. Uma formiguinha dentro de campo. Ponta direita, volante, ponta esquerda, até centroavante ele chega na frente. Não estou dizendo que é um espetáculo de jogador. Eu vi muitas críticas em cima dele, mas eu acho injusto, tá? Eu tô achando injusto. Eu acho que a torcida quer pegar alguém para Cristo e tá sendo ele nesse momento. Então ele tá sendo essa espécie de formiguinha. Então é isso, o Sport muito compacto na marcação. Quando tinha bola, sabia o que fazer, trocava bons passes, boas triangulações na parte ofensiva, né? Entre meias, atacantes, laterais, volantes. E que, mais uma vez, o jogo contou com erro de arbitragem. Também tem a questão do pênalti, não marcado pelo Sport, que em outroras, né, em outros tempos, talvez fosse marcado, né? Se fosse ao contrário, tenho certeza que pelo menos o VAR chamaria. Tem a questão do pisão na barriga de Sérgio Oliveira, que foi sem querer, mas sem querer é falta. Enfim, a gente consegue pontuar algumas coisas. Dentro de campo, como eu falei, o único ponto negativo que eu acho do Sport que tem que ser criticado, né, que tem que ser melhorado, inclusive, é a questão da finalização. Realmente o Sport está deixando muito a desejar na finalização. Às vezes tem chance de chutar e não chuta, e às vezes quando chuta muito mal. Então assim, tem que finalizar melhor, tem que ser mais incisivo. Brasileirão não perdoa. Pode ser o time que for, de Mirassol a Flamengo, de Bragantino a Palmeiras. Ninguém perdoa. Se vacilar, é saco. Entendeu? Então assim, quando tiver chance, tem que matar. Tem que fazer o gol. E assim a gente consegue o nosso êxito, que é, lembrem sempre, 45 pontos. Brigar pela permanência. O que vier depois disso é lucro. Beleza? Falando um pouquinho das notas, né, que a gente tá dando, começou a dar notas aqui pros jogadores. Vamos lá, vou fazer um compilado dos dois jogos. Kaique e França, na minha visão, nota
por ter levado o gol, né, não consigo dar nota 10, mas eu vou dar nota 8 para Kaique França, uma média boa dos dois jogos. Nas vezes que foi exigido foi muito bem, tá? Fez uma besteirinha contra o Palmeiras ali, quase entrega um gol, mas conseguiu corrigir. Hereda sai machucado, né, contra o Palmeiras, então não jogou o jogo inteiro, mas eu vou analisar o que ele jogou e vou analisar o que ele jogou contra o Vasco. Eu vou dar nota 7 para Hereda, passa na média ali, mas tem uma diferençazinha. Contra o Palmeiras ele jogou muita bola até se machucar, assim como tem jogado no Morumbi. Hereda hoje é o titular indiscutível da lateral direita do Sport, tem jogado muito. Contra o Vasco ele já foi um pouquinho abaixo, já teve um pouquinho mais de dificuldade. A dupla de zaga. Contra o Palmeiras a dupla de zaga foi João Silva e Chico. Contra o Vasco foi João Silva e Lucas Cunha. João Silva, monstro, uma das melhores contratações do Sport no ano. Chegou sem muita euforia da torcida da imprensa, caladinho, veio do futebol não muito vistoso, mas se encaixou de forma perfeita nesse time, tá jogando muita bola. Então daria nota 10 para ele, tá nos dois jogos, não teve culpa nos gols, não errou praticamente. Chico, contra o Palmeiras, eu gostei da partida dele, tá? Eu acho que ele fez uma boa partida. Às vezes eu vejo algumas críticas em Chico que eu acho que é resquícios do passado, tá? E é injusto isso. Eu fui um dos maiores críticos de Chico no passado e hoje eu reconheço que ele tá jogando muito e merece ser titular desse time. Contra o Vasco, ele não teve muita, como é que eu posso dizer, muita força ofensiva. Por ser um zagueiro de ofício e também por estar jogando fora de casa, então, inevitavelmente, né, forçadamente, ele teria menos a posse de bola. Quando foi exigido na parte defensiva, foi muito bem, deu conta ali da lateral esquerda, já que Calil estava fora. Então, nessa média de Chico dos dois jogos, eu vou dar nota 9, tá? Um pouquinho abaixo de João Silva, porque ele fez o pênalti, né, em cima de Flaco Lopes na ilha, que, venhamos e convenhamos, foi uma forçação de barra, porque aquele puxão não era suficiente para derrubar o jogador, mas foi pênalti, né, no fim das contas. Cariús contra o Palmeiras, jogou muita bola, gostei da partida dele, vou dar nota 9, porque eu não consigo ver ele acima de Chico, então vou dar a mesma média que Chico. Contra o Vasco ele não jogou. Lucas Cunha, que foi titular contra o Vasco, nota 1, porque errou praticamente tudo. Meu Deus do céu, Lucas Cunha nos fez relembrar Alisson Cassiano, Alisson que veio do Cuiabá, fez relembrar esses caras ontem, meu amigo. Que noite horrível de Lucas Cunha. Não tô falando pelo lance do polêmico do gol não, porque realmente foi falta em cima dele, já tá cansado de falar sobre arbitragem. Realmente foi falta, era para ter sido paralisado, né, o jogo e não ter sido validado o gol. Mas a partida em si de Lucas Cunha, horrível. Quando tentava lançar, errava. Passes, nitidamente nervoso. Eu acho que ele sentiu o impacto da partida, o impacto daquele lance ali especificamente. Então, para mim, é uma partida muito abaixo, tá? Sendo bem sério com vocês, quando sai o lance polêmico do gol do Vasco, o segundo gol de Verratti, de primeira, eu fiquei mais arretado com o Lucas Cunha do que com a arbitragem, porque na minha visão, porque é muito rápido, né, o lance, até que se repita. Na minha visão, eu tinha dito, puxa, realmente foi corpo mole dele, ele foi pra jogada corpo mole e tal, na disputa, que zagueiro ruim, não sei o que e tal. Mas depois olhando você vê que realmente era pra ter sido paralisado, porque foi falta, né? Mas eu não gostei da partida dele, tá? Daria nota 1, como eu falei, muito abaixo mesmo de uma primeira divisão, muito abaixo de uma defesa que vai ser muito exigida e precisa de bons reforços. Rivera, contra o Palmeiras, um monstro em campo, um monstro. Meu amigo, parece que Rivera se multiplica em campo. Essa é a realidade. Parece que Rivera é goleiro, lateral, zagueiro, volante, meia e centroavante. E tá no banco e entra. É assim, uma loucura. Um monstro. Importantíssimo com esse time. Com ou sem a bola, tá? Nota 10 para Rivera contra o Palmeiras. Aliás, então a minha nota... E agora sim, contra o Vasco, já foi um pouco abaixo do jogo contra o Palmeiras. Errou alguns passes bestas. Deu um carrinho que tomou o amarelo ali. Um carrinho imprudente. Então daria, nessa média, Palmeiras e Vasco... Nota 8 para Rivera, tá? Nota 8 para Rivera. Duqueiroz, gostei muito da partida contra o Palmeiras dele e gostei muito da partida contra o Vasco também. Mas, assim como outros jogadores que eu já citei aqui, acho que ele foi um pouquinho abaixo contra o Vasco do que ter sido contra o Palmeiras. Tem sido importantíssimo no time na fase de construção do jogo, que consegue sair jogando, consegue dialogar bem, consegue chegar na frente com força, mesmo sendo baixinho de estatura. Disputar bolas, né, de cabeça, ganhar as segundas bolas e marcando tem sido importante também, ter sido uma espécie de carrapato ali ajudando o Rivera. Nesse compilado, nesse geral de média de nota aí, dos dois jogos, eu daria nota um pouquinho abaixo de Rivera, nota 7 para Duqueiroz, passando ali na média. Sérgio Oliveira, um monstro contra o Palmeiras, um monstro, meu amigo, que jogou de bola esse cara, jogador de bola, como diz a história. Jogou muito, deveria ter sido premiado com aquele golaço de falta que ele ia fazer, a bola bate no travessão contra o Palmeiras, meu amigo, como é que aquela bola não entra? Como é que aquela bola não entrou? Enfim, jogou muito mesmo, ajudou marcando, ajudou com a bola no pé, jogador inteligentíssimo, diferenciado. Contra o Vasco, eu senti um pouco falta dele, tá? Principalmente no segundo tempo, achei ele mais participativo no primeiro tempo contra o Vasco em São Januário. Nesse compilado, nota
pouquinho acima de Rivera, nota 8,5. 8,5 para 9. 8,5. Lucas Lima. Não gostei do jogo dele contra o Palmeiras, tá? Eu vi muita gente elogiando, inclusive disseram que as transmissões elogiaram muito. Eu não gostei muito, eu tava lá, por exemplo, no estádio. Como eu falei, Lucas Lima tá me irritando um pouquinho, esse futebol jogadeiro, esse futebol preguiçoso, parece que tá jogando de má vontade ali na ponta. E isso não pode acontecer, porque acima de tudo, tá isso aqui, o Sport tá acima dele. O coletivo tá acima do individual, como eu já falei. E eu não gostei da partida dele contra o Palmeiras, tá? Contra o Vasco eu já gostei mais, já achei ele mais participativo, e mais ativo, mais entregue. Nesse compilado de notas, nota 7, tá? Passando na média ali junto com o Duqueiroz. Barleta, antes do jogo contra o Palmeiras, eu comentei com um amigo meu, se ele for ver esse vídeo, ele vai lembrar. Ele até ficou surpreendido, porque antes do jogo eu disse assim, ele questionou, por que Lene Lobato não é titular em vez de Barleta? Já tá na melhor fase. Eu disse, verdade. Se for por fase, Lene Lobato é titular. Mete gol quase todo jogo, jogando bem e tal, aquele negócio todo. Mas vamos lá. Lene Lobato tem caráter decisivo? Eu acho que não. Como Barleta tem, porque Barleta, às vezes, mesmo jogando mal, consegue decidir com um gol, com assistência. Então eu acho que Lene Lobato não tem isso. Não tendo isso, por isso que Barleta também é o titular. Principalmente pelo que aconteceu no jogo contra o próprio Palmeiras. Aquele gol ali, será que Lene Lobato fazia? Eu não sei. Eu acho que não. Barleta fez. Então, quando Barleta faz o gol, ele olha pra mim e fala, meu irmão, bem que tu falasse. Realmente, esse aspecto decisivo de Barleta o faz ser titular também. O que tá irritando em Barleta é aquele velho problema que eu já vinha citando em outros vídeos, questão de segurar muito a bola em muitos momentos, individualizar demais. Então ele precisa entender que o esporte com E, né, o esporte com E, é um esporte, o futebol é um esporte coletivo. Então ele precisa tocar mais a bola, precisa tocar mais passes. Mas hoje é o meu titular. Contra os Palmeiras, ele jogou muito. Entre o primeiro e o segundo tempo ele deu uma oscilada, deu uma caída. Contra o Vasco ele também jogou bem e também deu uma oscilada. Ele é muito disso, né, Barleta? Ele é meio uma curva, né? Ascendente e descendente. Nessa média, eu vou deixar ele com nota 8, tá? Nota 8, até pelo gol que ele fez contra o Palmeiras. Pablo. Veja só, Pablo me irritou um pouquinho contra o Palmeiras, porque eu acho que de todos ele foi mais abaixo do time, porque a bola tava batendo nele e tava parecendo uma parede. Batia nele e voltava. Ele não conseguia dominar a bola, não conseguia dialogar. Então isso irrita, né, num atacante, isso irrita porque ele tem que, no mínimo, prender a bola, fazer o pivô. E coisa que Pablo faz bem, né? Paciência talvez faça melhor esse aspecto de prender a bola e fazer o pivô, aquele pivôzão ali. Mas me irritou um pouquinho o futebol de Pablo contra o Palmeiras. Contra o Vasco, eu acho que ele pegou pouco na bola, mas mesmo pegando pouco, foi mais assertivo. Nessa média, eu vou dar nota 7, ele passando ali no limite também com o Duqueiroz, como eu falei, e com, acho que Lucas Lima foi que eu dei nota 7. Enfim. E aí a gente teve algumas trocas, né, nesses dois jogos. Contra o Palmeiras, por exemplo, entraram Carlos Alberto, Gustavo Maia, Fabrício Domingues, Matheus Alexandre e Arthur Souza. Contra o Vasco entraram Arthur Souza, Fabrício Domingues, Romarinho, Lene Lobato, foi esses 4. Ou seja, Pepa morreu com uma substituição no banco. Tá aí talvez um dos erros de Pepa, dos pouquíssimos erros de Pepa nesse jogo contra o Vasco. Eu acho que ele poderia ter tentado Atêncio, ou Tite Ortiz, ou Gustavo Maia, pelo menos uns 10, 15 minutinhos ali para ver se saía alguma coisa. Mas não tentou, né? Morreu com uma substituição no banco. Enfim, meus amigos, o resumo geral, sim, a nota de Pepa, né? Nota 10, tá? Nota 10, como eu falei, ao contrário de alguns que estão bastante irritados com ele, mas eu acho que a irritação é mais pelo passado recente, né? Eu acho que no momento o Pepa tá se mostrando um treinador bom. Por quê? O Sport tá tendo semana cheia de trabalho e o Sport tá mostrando nos jogos que se organizou taticamente, que tá mais bem treinado. E isso é muito bom, como eu falei. Quando o sarrafo subiu, o Sport mostrou futebol. Se mostrou organizado no Morumbi, contra o São Paulo, se mostrou organizado na Ilha contra o Palmeiras, se mostrou organizado em São Januário contra o Vasco. Então, isso nos dá esperança. Beleza, não veio o resultado positivo ainda não vencemos. Empatamos no Morumbi, perdemos na Ilha contra o Palmeiras e perdemos em São Januário. Mas, entretanto, todavia, contudo, é como eu falei hoje, conversando com um amigo, inclusive torcedor do Santa Cruz, mais lúcido, né? Eu disse pra ele que, inevitavelmente, você jogando bem, uma hora a vitória vai vir. E que, inevitavelmente, você jogando assim todos os jogos, que eu acho difícil acontecer, mas se você continuar jogando bem assim todos os jogos, você vai conseguir seu objetivo. Uma hora ou outra vai conseguir. Ninguém fica jogando sempre bem e dá merda no final. Me desculpa a palavra. Ninguém joga mal sempre e sempre conta com a sorte. Então, o futebol tem disso. O Sport tá jogando bola pra vencer os jogos. Se continuar jogando bola pra vencer os jogos, vai vencer os jogos, inevitavelmente, seja com quem for. Agora, claro, São Paulo não é do nosso campeonato, Palmeiras não é do nosso campeonato. Então, teoricamente, a gente perdeu o primeiro jogo do nosso campeonato nesse sábado em São Januário, que com o Vasco, com certeza, com esse time horrível, vai brigar para não cair.
Assim como a gente também vai brigar para não cair, vai brigar ali pela permanência, assim como o Bragantino, Mirassol, Vitória, Ceará, como eu já citei aqui outras vezes. O que me dá medo é justamente saber que o time provavelmente não vai jogar bem todos os jogos, que possivelmente vai cair de rendimento, e aí quando cair de rendimento, como é que vai ser? Porque já é um time limitado tecnicamente, o Sport não tem as opções técnicas, né, de elenco como o Palmeiras da vida, como o Flamengo, como o Internacional. Quando esse desempenho cair, então talvez a hora de pontuar seja justamente agora, esse momento de boa fase técnica, né? Mas enfim, a gente também não pode contar com outros fatores, né? A gente não pode contar com, por exemplo, o reforço de Bruno Arleu pro Palmeiras, a gente pode contar com o reforço de Wilton Pereira Sampaio pro Vasco. Enfim, é isso. Então, meu resumo geral de Sport 1, Palmeiras 2. Aliás, Sport 1, Bruno Arleu 2. Wilton Pereira Sampaio 3, Sport 1. Jogo em São Januário, sábado. Beleza? Como eu falei aqui pra vocês, curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal, beleza? Pelo Sport Tudo, vamos embora. Quarta-feira é final, meu amigo. É clima de final, a gente precisa vencer. É o aniversário da nossa briga, do nosso campeonato. Então precisamos fazer o jogo de quarta-feira uma final. E lugar de Rubro Negra na Ilha do Retiro, beleza? Vamos embora. Juntos resistiremos, certo? Contra tudo e contra todos. Contra a CBF, contra a arbitragem, contra a federação, contra adversário, contra tudo e contra todos. Isso aqui é Sport Clube do Recife. Veja só. O Sport Clube do Recife é o único time nordestino que sempre peitou o Sul e o Sudeste. Por isso, tamanha indignação deles quando enfrenta o Sport. O título brasileiro do Sport em 87 foi peitando quem? O Flamengo, queridinho da mídia, queridinho da imprensa, queridinho de todo mundo aí da CBF. O título da Copa do Brasil do Sport em 2008 foi em cima de quem? Do segundo queridinho da imprensa, da CBF, da mídia, de todo mundo. O Corinthians. Esse time aqui incomoda, por isso que eles temem, por isso que eles tentam nos tirar de todo jeito. Eles vão tentar nos rebaixar no apito, mas não vão conseguir. Nós somos madeira de lei que cupim não rói, pelo Sport Tudo. Somos madeira de lei que cupim não rói.